É isso aí, está no ar mais um Pod Médico, o podcast médico do Brasil. E hoje a gente vai ter um tema que é um tema que eu considero muito importante, é um tema que na verdade a gente teve uma demanda aí, porque as pessoas ficaram um pouco alarmadas com esse número de casos de dengue e de Covid. Eu não sei se a gente pode falar tanto essa palavra, não sei se o YouTube vai penalizar a gente por estar falando essa palavra. A gente tem algumas censuras hoje, doutora. Mas enfim, doutora, por favor, se apresente, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, eu sou a doutora Silvia Amara, sou infectologista do Hospital da Unimed Campinas e é um prazer estar aqui conversando com você. Doutora, muito obrigado. Então, doutora, como eu falei, a gente teve assim uma demanda, né? As pessoas querem entender o que está acontecendo. Eu acho que está todo mundo um pouco sensível, tá todo mundo preocupado. Ainda a gente tem aquela lembrança, né, Do Covid. do Covid. Até a palavra de se falar, a senhora sabia que hoje a gente fala a palavra, né, essa palavra Covid no YouTube, isso aí isso às vezes o vídeo ele fica um pouco assim, já fica sobre um olhar, porque se falou muito sobre isso e nem sempre se falou as coisas certas sobre isso. Sim, 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 Mas hoje a gente sim. está aqui com uma profissional para falar para a gente um pouco, não só com o Covid, mas a dengue, a questão da dengue, se é dengue, Covid. As pessoas até, a senhora está me mostrando, estão brincando agora, né? Que vai ter É, agora chá de essa revelação chá de revelação. O do que é que era? infectologista. É dengue, Covid, influenza A. Então, assim, infectologista é sempre... Ninguém, infectologista não morre de tédio, né, doutora? Não, não morre de tédio, não morre de tédio. Mas o que é que está acontecendo, doutora? Então, é, a dengue é uma arbovirose. Então, o que, que acontece? Ela é transmitida pela picada do mosquito, pela fêmea do mosquito Aedes. E o que acontece? Nós moramos num país tropical abençoado por Deus, né? Então, por conta disso, tem muita chuva, muito quente. Então, os criadouros do mosquito se proliferam, o mosquito se prolifera através dos criadouros e acaba picando as pessoas e com isso a gente acaba desenvolvendo a doença. Então, por que acontece isso? Porque todo mundo se preocupa com dengue no verão. E isso é errado. A dengue é uma doença que a gente tem que se preocupar com ela todo o tempo, não porque a gente vá ficar doente de dengue, mas porque a gente consegue combater os criadores. Então, por exemplo, em casa, o que eu posso fazer? Colocar tela na janela, usar repelente, deixar a calha da nossa casa limpa, não deixar vasinho Com água, com né? água, vasinho com De água. planta, pessoal que fica com planta em casa, Isso, né? deixa que pneu, lixo. Então, sabe, são cuidados que todo mundo pode ter e que ajuda e que minimiza e que daí quando chegar o verão de 2025 a gente não atravesse o mesmo problema que a gente está tendo agora, porque a gente tem uma situação de endemia, né, com relação à dengue. E não tem jeito. Então, se a população não se conscientizar, não vai melhorar nunca. Vira um ciclo vicioso. Dengue, aí chove, aí acumula água, aí o pessoal culpa as medidas públicas, então, precisa fazer fumacê. Mas, assim, outro problema, né? Você não deixa, o pessoal da vigilância vai fazer a visita nas casas para até mais para orientar, não tanto para penalizar, é para orientar. E as pessoas não deixam entrar, Eu vi não agora, colaboram. doutora, semana passada, em uma reportagem, pessoas elas são chamadas de acumuladoras, né? Então, são casas que estão dentro de um bairro onde as pessoas estão vivendo e aquela pessoa daquela casa, ela gosta de trazer coisas para dentro de casa. Então, e os vizinhos começam a ficar doentes, começam a ter dengue, começam a procurar saber onde é que está aquilo ali. E ali existem essas pessoas que trazem coisas da rua, Uhum. né? E ali se proliferam os mosquitos, aí tem que invadir a casa dessa pessoa, parece que eles recebem uma notificação, parece E que é isso, né? porque o pessoal da vigilância, eles não podem entrar, se você não der permissão, eles não podem entrar, mas a partir do momento que tem uma denúncia, eu acredito que isso mude um pouco de figura. Sim. Mas no primeiro momento, aquelas visitas que eles fazem, tudo, não é todo mundo que deixa entrar. E o que eu acho é errado, né? Assim, até entendo um pouco. As pessoas ficam preocupadas porque o pessoal tem muita gente
utiliza o jaleco da pessoa da prefeitura e no fim não é da vigilância, não é nada, e fica preocupado com assalto, com outras coisas, né? Eu até entendo, mas assim, tudo bem, mas cuida da sua casa, né? Cuida da sua casa, do seu quintal, do seu jardim, das suas coisinhas, né? Eu acho que isso tudo ajuda. E o que eu ouvi falar, doutora, é que esse mosquito, ele se especializa tanto em tentar se manter, né? Eu acho que ele tenta, esse processo evolutivo dele, e até água de geladeira eu já ouvi falar, de que a água que fica lá atrás, no degelo... No degelo, ele também... É verdade, doutora? Ele... Impressionante. Água parada. Assim, e vou falar mais, tá? Água limpinha. Ele gosta da água limpinha? Gosta da água limpinha, mas não tendo água limpinha, vai água sujinha também. Água com um pouquinho de barro, com sujidade, ele se reproduz, sim. Então, não pode. A gente tem que tomar cuidado mesmo. Agora, doutora, me diga uma coisa. Por que as pessoas estão mais alarmadas? São novos casos? É a questão ainda da Covid junto disso aí? O que é que está acontecendo para estar esse o que clima acontece aí? é assim, que o Ministério da Saúde como a dengue é uma doença de notificação, o Ministério da Saúde vem acompanhando. E da mesma maneira, o município de Campinas vem acompanhando. E foi verificado que está tendo um aumento no número de casos de dengue. Não necessariamente casos graves, ou muito graves, mas você já percebe um aumento do número de casos. Isso já no final do ano passado, começo desse ano, já ligou um alerta, tanto que nós tivemos uma reunião que a prefeitura, a vigilância, a Visa de Campinas, solicitou uma reunião com os hospitais privados para a gente, em conjunto, orientar, tomar medidas, porque eles estavam esperando um aumento muito grande no número de casos de dengue. É claro que isso é uma coisa boa, mas isso vem em decorrência do que nós vivemos no Covid, né? Das ações. Então, nada como você juntar pessoas de vários hospitais, de várias frentes, pensando junto, colaborando. Então, com isso, o atendimento para a população acaba sendo melhor, porque sai protocolos, todo mundo sabe. Claro, o Ministério da Saúde orienta todas as condutas, a gente segue a orientação do Ministério da Saúde, e aí e o atendimento à população acaba sendo melhor. Sim. Agora a senhora falou um detalhe que me chamou a atenção. A prefeitura já estava esperando, então, um aumento. Agora, por quê? Por que essa expectativa não já... é como eu falei, o Ministério da Saúde... A dengue é uma doença de notificação compulsória. Foi visto que no Nordeste começou a aumentar, foi visto que no Rio de Janeiro, e a gente sabe que Campinas também, a gente tem, nos anos de 2023, desde a década de 90 para cá, a gente tem um aumento nessa época do ano. O que acontece? É desmatamento, saneamento básico, às vezes, que não é adequado. Não estou dizendo Campinas e região, mas no Brasil como um todo. Então, tudo isso facilita, muita chuva. Então, a gente sabe que vai acontecer. Da mesma maneira que a gente pensa em febre maculosa no outono e inverno, quando o tempo é mais seco, o carrapato fica mais... Entendeu? Então, assim, a gente... É uma preocupação, e isso faz parte mesmo da Secretaria da Saúde. Tem que eles pensar antes. Sim, sim. Não deixar a coisa tomar um vulto para depois tomar uma ação. É pensar antes. Agora é preocupante, né? A gente vem então numa crescente, já há alguns anos isso já vem numa crescente. Então a gente está caminhando para onde? E eu até assisti, inclusive da Unimed Londrina, eles têm um podcast lá, uma entrevistada, especialista em clima, falava sobre essas questões climáticas e o impacto que isso, a previsão dos especialistas, que isso vai ter nas doenças infecto-contagiosas, porque o clima vai começar, essa questão de muito calor, muita chuva, né? Esse tipo de que a gente está vivendo aqui em Campinas, aí, né? Muito calor, muita chuva,
E aí você E tem proliferação do mosquito, não adianta, é Exatamente. assim, não tem jeito, não tem como exterminar o mosquito, a gente só consegue exterminar o mosquito se tiver cuidado, então assim, cuidando da sua casa, cuidando direitinho, fazendo essas coisas, porque não tem outro jeito, e é uma doença viral, que não tem uma medicação específica, então não tem um tratamento específico, por isso assusta, diferente de um quadro de uma pneumonia, por exemplo, que eu vou tomar antibiótico, uma sinusite, eu vou tomar antibiótico, ok, curou. A dengue não, a dengue, assim como o Covid, é uma doença viral. E ela pode passar tranquila, com poucos sintomas, como ela pode complicar. E aí é isso que nos preocupa, porque a população de idosos acima de 60 anos é, é uma população que preocupa. Gestante é uma outra população que a gente tem que ficar atenta. E as crianças, porque as crianças não tiveram na epidemia de dengue do final da década de 90, 94, não existiam, as crianças estão agora, né? Então elas correm risco e elas não tiveram contato. Então é muito complicado e tem que tomar cuidado. E os sintomas é que criança, né, tira quase tudo de letra, mas é uma população que merece cuidado, tanto o idoso como as crianças. Agora, doutora, dentro do ponto de vista epidemiológico o próprio comportamento do vírus, assim, olhando por esse aspecto, que o médico está ali na emergência, ele nem sempre vai ter ali uma leitura muito clara, né, do que aquele vírus, naquela pessoa ali, como é que ele está se desenvolvendo. Assim, olhando por um infectologista, ele não é um infectologista, né, ele está tentando ali É, atender a emergência ali, não, né? na verdade, você tem que ir pelo quadro clínico. Então, você tem um quadro clínico que te leva a pensar em dengue. Então, é uma febre muito alta, em 38, 39, uma dor retroorbitária muito importante, dor articular, às vezes você pode ter náusea e vômito, em alguns casos você pode ter até alguns casos com diarreia. Então, assim, isso te leva a pensar em dengue. Por exemplo, agora o que vai te fazer você pensar em Covid, por exemplo? Mal-estar, dor no corpo, febre, coriza, sintoma gripal. Só que, às vezes, nós estamos vivendo um momento agora que a gente tem tido casos de dengue e a gente também tem tido casos de Covid. Então, aí o médico a história clínica tem que ser muito bem tirada e o exame físico também tem que ser bem feito para você conseguir pensar em uma coisa ou pensar em outra. Porque o que acontece? Você pode fazer o exame de dengue do primeiro até o quinto dia de sintoma, você faz um tipo de exame. A partir do sexto dia, você faz a sorologia, que é para saber se você tem anticorpo contra a dengue. Uhum. Só que esse exame, ele pode vir negativo, mas isso não significa que você não tenha dengue. Então, o exame, a sorologia para dengue é o que menos importa. O que mais importa é aquele quadro clínico, que é febre muito alta, dor no corpo, dor de cabeça, náusea, vômito, mal-estar, entendeu? Diferente do Covid, que eu tô com sintoma, dali vai no segundo dia, faz o teste, pimba. Se é Covid, vem. Se não é, não é. Agora, a dengue, não. A dengue, você pode ter o exame negativo e ser dengue. E aí você só vai saber isso depois com a sorologia, mas naquele quadro agudo, quando o paciente chega no pronto-socorro, não é a sorologia que é feita. A gente faz o teste de antígeno, entendeu? Então, esse teste, ele pode ser negativo. E aí você fica naquela sinuca de bico. Então, você não é o exame sorológico não é o teste sorológico de dengue que é o que você Que vai que nortear vai nortear. aquelas primeiras condutas ali e tal. Exatamente. Então, assim, pensou em dengue, você tem que orientar o exame clínico bem feito, a história clínica e orientar o seu paciente. Olha, você está bem, fique tranquilo, mas qualquer sinal de alerta, o que seria o sinal de alerta?
por exemplo, vai escovar o dente, percebe um sangramento na gengiva, está sentado, vai levantar, começa a apresentar tontura, inapetência, percebeu que está mais sonolento do que o normal, então volta no pronto-socorro, porque isso são sinais de alerta. E aí você volta para ser reavaliado. Ou seja, então o médico, o que está acontecendo, doutora, o protocolo que se está adotando, então não depende tanto da sorologia, então já tem uma conduta já determinada de Na orientar verdade, o paciente. sim, é que assim, não é que não precisa da sorologia. O médico tem o livre-arbítrio para pedir o exame. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a coisa caminhar, vamos fazer um paralelo. Se a coisa caminhar como caminhou o Covid, vai chegar uma hora que você não vai ter mais exame para conseguir fazer. E aí você vai ter que ir pela clínica, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Não é o exame o salvador da pátria, porque ele pode ser negativo, entendeu? Ele não muda muito o jogo, então. Não muda muito o jogo. Nesse primeiro momento, o teste, que a gente chama, né, de teste rápido para dengue, ele não vai mudar a evolução da história, entendeu? Salvo, por exemplo, o paciente chega com um quadro que pode ser dengue, mas pode ser Covid. Então, ele tem aquele mal-estar, ele tem a dor no corpo, mas ele não tem a cefaleia intensa, a dor atrás a retroorbitária. E aí ele tem um pouco de sintoma gripal. Então, ele fica naquela, é dengue ou é Covid? E aí você fala, não, pode ser dengue, mas aí vem negativo. E aí, não, entendeu? Agora, doutor, aqueles exames, como eu falei, nosso público é médico, às vezes tem os médicos que estão começando agora aí, também estão saindo da faculdade. Você manejar esse paciente, como é que, aquele feeling ali de saber, de repente, olha, esse aqui eu acho que, fazendo uma anamnese ali, percebeu que, de repente, apesar de ele estar, lógico, com os sintomas ali de uma dengue, mas, de repente, um médico mais experiente vai pensar que aquilo ali pode ser o gatilho para uma outra coisa. A dengue, por exemplo, como o vírus se comporta? A senhora tem alguma observação? Existe alguma coisa que a gente sabe que, olha, isso aqui pode dar ruim nisso aqui? Coisa é que a gente tem que ficar atento é a questão, como eu falei, são esses sintomas. Então, por exemplo, que são as complicações da dengue, né? Então, você tem a hipotensão, é um sinal importante que você deve verificar. E aí você faz um hemograma. E quando você faz esse exame, o hemograma, você tem algumas alterações em que você tem que ficar de olho. Que uma das coisas é a plaqueta. Se você já vê um paciente que tem uma plaqueta baixa, isso você já fica de olho que talvez esse paciente precise de um olhar mais detalhado. Mas, se ele estiver bem, a plaqueta não estiver tão baixa, é o paciente que você orienta a ir para casa e é aquele paciente que, com muito cuidado, olha, se você tiver algum sintoma, se você perceber que ficar com tontura, ou se você tiver algum sinal, sangramento, mancha vermelha pelo corpo, volta. Ou então, aquele paciente, você fala assim, não, olha, eu quero que você volte daqui 3 dias para eu te avaliar. Ok, aí o paciente volta. Isso não é necessário, porque, na verdade, é aquela relação. Você vai ter que perceber como está aquele doente para saber se há necessidade dele voltar ou não. Em 70% a 80% das vezes, esse paciente não precisa voltar a cada 48 horas. Ele precisaria voltar a partir do 5º dia, que é quando a complicação da dengue aparece, que é quando começa a diminuir a febre e aí os outros sintomas, as complicações podem aparecer. Então, se você acha que esse paciente merece um cuidado mais de perto, você pede para ele voltar. Do contrário, você orienta. Se é um idoso, você orienta o acompanhante. Se é uma criança, você orienta a mãe ou você orienta o próprio paciente. Porque também tem o seguinte, né? Se ele não se sentir bem, ele vai voltar.
Não tem... Já tem o drama aí da família não querer que ele volte para casa, né? E o médico tem que ainda lidar com algumas situações ali. A família chegou mal lá, e talvez o médico esteja vendo. Tudo bem, mas isso é realmente você vai passar por esse período aí, dá para passar em casa, né? Como é que você orienta? Não, Você lida com isso aí? mas aí você pede os exames, né? E aí você conversa com a família, olha, os exames estão bons, não tem necessidade de internação, é um risco para ele. São todas essas... Esses exames, doutora, dentro dos parâmetros que a senhora considera normais, porque, lógico, tem alguma coisa ali, como a senhora falou, as plaquetas, tem aí a questão da hipotensão, de repente é um paciente que pode ter um problema ali já engatilhado, algum problema cardíaco, alguma coisa ali que está já complicando. Eu acho que existem algumas armadilhas ali também, né? Tem. Se você tem um paciente hipertenso ou um paciente diabético, é claro que você vai olhar com esse... Não que os outros pacientes você não olhe com o mesmo cuidado, mas é um plus, vamos dizer assim, né? O diabetes, a hipertensão e algumas doenças, você tem que olhar com um pouco mais de atenção, porque é um paciente que pode descompensar, assim, num piscar de olhos, entendeu? Então, você tem que orientar. Por exemplo, a orientação da dengue, o que você fala? Você tem que hidratar. A hidratação é o tratamento adequado para você. É a hidratação que você faz para o paciente melhorar de dengue. Só que você tem que fazer essa hidratação com muito cuidado. Porque, por exemplo, um paciente... Cristalóide, doutora? Soro caseiro, água, vamos supor que a pessoa vá tomar isso em casa. Falando em casa. Mas assim, você tem que orientar direito a pessoa, porque, por exemplo, se eu falo, você tem que se hidratar. Tem aquele que vai tomar 1 litro de água e tem aquele que vai tomar 5. E aí, o que acontece com aquele que toma 5? Volta para o pronto-socorro com edema agudo de pulmão, por exemplo. Né? Estou sendo bem dramática, mas assim, a hidratação ela tem que ser bem orientada. A via oral e a endovenosa. Agora, se precisa de hidratação endovenosa, é um quadro mais grave. Não é um quadro leve, é um quadro moderado. Quadro moderado pode ir para casa depois? Pode, mas ele também pode internar. Sim, a senhora falou um negócio importante sobre hidratação, né, doutora? O médico, e a gente também sabe que tem médicos que têm uma experiência uma experiência maior, e tem médicos que geralmente estão nas emergências do Brasil afora, estão começando a carreira médica ali. Saber avaliar o nível de hidratação de um paciente é importante, então, numa hora dessa, doutor? É importante. Se ela puder dar umas dicas aí para os colegas aí, é importante. Não, graças a Deus a gente tem uma formulinha, entendeu? Dá para usar já, já dá usar números ali, né? Números dá para usar colinha do celular e aí você vai... Por exemplo, dê uma dica para os nossos colegas aí, porque tem gente nova ali que está começando e não está sabendo ali, por exemplo, fazer aquela avaliação da hidratação, né? É importante saber observar se um paciente está hidratado, ver... Sim, aí você vai pelo exame clínico mesmo. E aí, assim... Preenchimento capilar, essas coisas. Isso, já dá para dar uma... Você vê dessa maneira. Só que na dengue, mesmo a pessoa estando hidratada, você precisa hidratá-la. Não é hiperidratá-la, mas ela precisa continuar sendo hidratada, porque... para evitar uma série de consequências. Então... você tem... Espera um pouquinho que agora eu vou na formuleta, porque eu não sei decore salteado a quantidade. Doutora, e a conduta é logo hidratar um paciente, chegou ali, você já vai hidratando? Não, né? Não é bem assim. Não, na verdade, assim, o paciente chega... você, com suspeita, enquanto ele está esperando os exames, tudo você faz, fazendo a hidratação VO. Sim. Dependendo dos resultados dos exames que você coletou e que você recebeu, aí você fala, olha, beleza, dá para ir embora para casa? Não. Vamos fazer uma fase rápida que a gente fala, né? Um soro um soro fisiológico, né? Ou um ringer, vamos correr rápido. Tá. E aí melhorou. Alta. Não melhorou. Precisa fazer essa reposição novamente. Não melhorou, aí você avalia se precisa... Controle volêmico, doutora, se está fazendo... A hidratação. Vai precisar fazer esse controle volêmico. Para quem entrou já na hidratação, foi para o soro, precisa ser de um acompanhamento volêmico ali, quanto está urinando e tal? Sim. Por exemplo, a dengue, ela tem uma questão com rins, assim, tem algum tipo de complicação que pode estar ali... Na verdade, não. Em relação à insuficiência renal,
Não num primeiro momento, mas A gente está pensando no pior do, na pior Não, das não, o hipóteses. pior dos cenários, não. Pera só um pouquinho, deixa eu só achar aqui senão eu vou me perder um pouquinho. O Ministério é tão bonzinho que fez até um fluxograma super bonitinho para você ter. Isso já é protocolo. Já é doutora. protocolo. E aí, olha, quer ver? Hidratação em adultos, 60 ml por quilo dia, sendo isso nos casos leves, né? 60 ml por quilo dia, 1/3 com solução de reidratação oral e no início com volume a maior. Aí nos casos o grupo com sinal de alarme. Aí o paciente deve permanecer em acompanhamento e pode ser hidratação oral e, se intolerância, iniciar a hidratação endovenosa de 2 a 4 ml por quilo por hora. Então, a gente tem toda a formulinha já certinha. E aí, nos casos graves, não adianta o que seria o grupo C e D, aí vai para internação mesmo e aí não tem, e aí, assim, pode ser internação na enfermaria ou internação na unidade de terapia intensiva. Que critérios, doutora, a senhora usaria ali numa emergência para saber se aquele paciente é para internação? O que é que vai, assim, ser determinante para você? O resultado de exames. É. O hematócrito, as plaquetas, o exame clínico, se tem sinais de alerta, se está fazendo hipotensão. Então, é o quadro clínico mesmo que determina se aquele paciente precisa ou não ser internado. Ou seja, aquela conduta, e a gente está falando para médicos que também estão começando aí a carreira, não tem ainda estão tendo que, de repente estão pegando a primeira pandemia da vida ali num pronto-socorro. Uhum. A conduta o paciente chegou ali, sinais, ele já fez a triagem, né? Já ele fez já a fez triagem. Uma triagem com o enfermeiro. E aí ele está com hipotensão, faz a prova do laço está positiva, ele está com hipotensão postural. Isso é tudo clínico, né, doutora? Tudo clínico, tudo exame físico ainda. Tá. Aí você pede os exames. Aí com os exames em mãos, que aí você fala, não, consegue beber, como que eu falei, né? Aquele quadro moderado que está conseguindo engolir, vai hidratação oral. Não, eu estou com muita náusea, muito nauseado, hidratação EV. E aquele onde você vê que os exames estão mais alterados, aí é mandatório que seja hidratação endovenosa direta. Ali o SOS, as medicações SOS de alguma coisa, anti-inflamatório, o que é que você faria? Não, anti-inflamatório não pode. É só dipirona, paracetamol e hidratação. Só explicando, por que não, doutora, anti-inflamatório? Porque por conta dos efeitos colaterais que você pode ter e a resposta que o paciente pode estar tendo em relação a essa medicação por conta da dengue. Então, anti-inflamatório, nananina, não. Só dipirona mesmo. Antitérmico, antiemético e nada de anti-inflamatório. Agora me deu uma curiosidade, doutora. Eu estou lhe perguntando aqui, a gente está voltando lá. A senhora ainda pegou ali como é que a senhora ficou nessa pandemia, na Covid? Como é que foi? A senhora esteve ali na linha de frente? Como é que a senhora estava? Onde é que a senhora estava nessa hora? Que enfermarias da vida a senhora estava? Eu estava sentando e chorando. Na verdade, na pandemia do Covid, eu fiquei... eu saí desde que meu filho entrou na faculdade, eu fazia plantão no PA de convênio lá da PUC, que eu fiz faculdade lá, me formei lá, fiz residência lá e fiquei por lá. Aí eu fui convidada para fazer controle de infecção hospitalar no hospital da Unimed e acabei indo para o hospital da Unimed e acabei largando esse plantão de porta da PUC. Mas no hospital da Unimed nós vivemos uma situação de hospital de campanha mesmo. Ele chama de Vietnã lá. Tem uns dias de Vietnã lá, né? Isso, do centro cirúrgico, ficar com paciente com Covid, a enfermaria, a ala clínica, a ala de enfermaria clínica, a ala cirúrgica, a UTI. E vou falar uma coisa para você, os anestesistas foram uma bênção, foram
ótimos, perfeitos, porque eles deram mão, porque a gente não tinha Sim, na sim. mão, não tinha gente para, né, para dar plantão. E eles foram assim, uma belezinha. Eles ajudaram Sim, sim. pra A caramba. gente aqui já conversando aqui, eu já percebi uma coisa, existe uma carência pelos anestesistas. Quando eles estão ali, parece que todo mundo está mais tranquilo, porque ele já faz uma intubação, já faz Não, um não é nem acesso por ali, isso, não é não. isso? Imagina que o anestesista, você precisa dele para fazer anestesia do paciente cirúrgico. Sim, sim. Os anestesistas do hospital, eu acredito que nos outros hospitais tenha ocorrido da mesma maneira, só que eu não posso falar porque eu não estava lá, eu estava no hospital da Uhum. Unimed. Não tinha cirurgia, ele não precisava estar lá, mas ele estava lá de plantão atendendo Covid. Legal. Entendeu? É isso que eu quero dizer. É assim, foi muito, muito legal, foi muito, assim, foi bonito de ver, sabe? Aquela coisa Sim, sim, sim. de médico pela medicina, sabe? É. Pela para cuidar do outro. Foi uma coisa, foi muito legal. E nós pegamos assim uma fase complicada. E aí eu passava a visita todos os dias com o chefe da UTI, né, que era o Fábio na época, hoje ele é diretor técnico do hospital, a gente passava a visita todos os dias. E Covid, não, foi tenso. Ô, eu tô lembrando aqui, tô falando isso porque eu estava aqui com o doutor Gustavo Fraga, o Zazá, né? Que também aqui dá um apoio enorme pra gente. E ele fala que o sonho dele é ver o pessoal lá já desde do pronto-socorro, do pré-atendimento, o anestesista lá também com eles lá na equipe lá, né? Então eu percebi que existe uma carência. O pessoal, o anestesista eu não sei o que é, mas ele passa uma tranquilidade, ele tem ali, de repente, ele pode ser até Não, é que um líder assim. do jogo ali, né? Um capitão, né? Na verdade, assim, né? Ele tem um manejo a Sim, gente ele brinca, sabe né? algumas coisas bem legais, Ele né? maneja as drogas como ninguém. É, Mas esse manejo, como o João Lian fala, né? Para você ser anestesista, primeiro você tem que ser um excelente clínico, senão você não pode ser eu acho que é por isso, anestesista. eles são muito E preparados, aí o né? que acontece? Você anestesia desde pessoa rígida até pessoa diabética, cardiopata, paciente com problema, com câncer, com problema respiratório. Então, assim, se você não for um bom clínico, você não consegue ser um bom É, anestesista, né? Mas, assim, eu digo que eles ali eram muito bonitinhos, assim, olha, a gente fez isso, o protocolo tá assim, 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 foi muito legal, e porque você só, a coisa anda legal, né, e você doutora? vê assim, porque você só vê o anestesista fazendo o paciente dormir, né, você não tem essa, ou então eu já fiz cirurgia, são duas situações, né? Você acordada fazendo a avaliação pré-anestésica e depois, quando você acorda da cirurgia e fala assim, o anestesista é bom mesmo, porque eu não senti nada, né? Essa é a visão que a gente tem. Ele faz a gente dormir, né? Ele cuida dessa parte, mas ninguém vê o anestesista como o clínico que ele é. E ele é um clínico de mão cheia, né? Não é. E eu acho assim, ele consegue ter uma visão de hospital e de grupo diferente, eu acho. Por isso que ele é bem preparado para ser um capitão ali, né? De ser É. um líder ali que toma, Não sabe, só na hora não, do sufoco, sabe viu? dizer, peraí, faz Só não assim. deixa o cirurgião ouvir isso, tá? Tem um negócio aí, né? Mas enfim, mas eu acho que no fundo eles se amam ali. Eles Não deixa o precisam cirurgião um do fazer. outro lá. Você não deixa o cirurgião ouvir isso, porque senão você vai ter problema. Eles são artistas, né? Os cirurgiões são artistas. Agora, doutora, voltando a falar aí da questão da dengue, o que a senhora tem visto ali no pronto atendimento, ali na linha de frente mesmo, o pessoal tá... Porque assim, eu mesmo passei por isso agora e tava me recuperando e, pô, demorou pra caramba, demorei numa espera e tive que desistir, porque eu percebi, pô, tô até bem perto de algumas pessoas que estão ali, e eu acho que o atendimento estava sendo muito bem feito, Uhum. porque o tempo que o médico estava ficando lá com o paciente, eu estava com mais de 2 horas já esperando, então eu já estava relativamente já me recuperando. Eu só não sabia o protocolo, se eu, de repente eu tinha que ter algum protocolo, fazer alguma coisa, eu fui para lá. Mas aí, como eu perguntei lá para a triagem, olha, como é que está sendo a conduta? Está sendo assim, eu acho que vão trabalhar aí a tua questão de temperatura, a tua febre e tal, SOS. Paliativos. Aí eu, vou desistir. Mas assim, eu vi que o atendimento estava sendo até bem feito, apesar de ter muita gente ali, tava um número de pessoas. Como é que está sendo
administrar isso aí, doutora, né? Às vezes você tem que dar uma atenção, porque todo mundo tá mal ali, né? Tá todo mundo com muita febre, com muita dor. Você Não tem é a muito triagem. fácil pro médico, não. Você tem a triagem, né? Você tem a triagem a enfermeira faz uma triagem na porta. Então, Sim. assim, o caso grave é óbvio que passa na frente. O caso leve e moderado, o grave passa na frente 100% das vezes, o moderado 60, 70 e o leve espera, porque é questão de prioridade, né? E assim, apesar de pronto-socorro ter pelo menos uns 3 médicos, 4, nunca é suficiente. 3, Nunca tinha 3 lá. Olha, você põe 3. Quando eu comecei não na tava PUC, dando conta, não. quando eu comecei na PUC, que eu fazia PA de convênio, a gente ficava. Nós ficávamos. Era 1 de manhã, não, 2 de manhã, 2 à tarde. Não, 2 de manhã, 1 à tarde e 1 à noite. Aí passou 3 de manhã, 3 à tarde, e à noite eu acredito que nesse momento devam ser 2 ou 3 também. Então, assim, é aquela coisa, quanto mais médico você. Não adianta. A fila vai existir. Você pode colocar 50 mil médicos ali, não tem jeito. Parece que chega mais gente, quanto mais. Porque sabe o que acontece? A gente tem a cultura de que no pronto-socorro você resolve. Entendeu? Porque você vai no pronto-socorro, o médico te avalia, te pede exame e você já sai com medicamento, com o exame feito e tudo certinho. Aí não, olha, eu não estou muito bem, eu vou marcar uma consulta. A consulta é daqui 3, sei lá, uma semana. Aí você vai na consulta, ele pede o exame, aí você volta para trazer o exame. A gente é meio imediatista, né? Então tem coisas que a gente não precisaria, a gente não precisaria estar indo no pronto-socorro, mas a gente vai. Entendeu? E aí, assim, só que numa situação dessa, você espera, porque, né, é o ônus e o bônus, né? Eu fiquei nessa situação porque eu não sabia se de repente eu não estava sendo negligente com a minha saúde. Eu não sabia porque eu não sabia do protocolo. O que eu estava achando que o negócio de Covid, tá todo mundo também pensando isso, né? O que acontece? Nós estamos vivendo numa situação um pouco diferente, né? A gente tem pacientes com Covid, a gente tem pacientes com dengue, a gente teve pacientes com febre maculosa, a gente teve paciente com a varíola do macaco, né? Então a gente vem vindo com coisas tá todo mundo que está muito todo muito. agoniado, E as pessoas ficam com medo mesmo, e elas acabam procurando, não tem jeito. E assim, e tem que procurar. E tem que procurar. Você não está bem, você já se medicou, né? Já tomou, quando eu digo medicar, entenda bem, né? Você já tomou sua dipirona, você já tomou líquido e não melhora, você precisa de um atendimento ali. Né? A gente está até falando, dependendo dos dias, né, que você está passando por aquilo também, né, doutora? Eu acho que o médico tem que estar muito certo de quanto tempo está evoluindo aquilo ali, Isso, né? exatamente. O paciente não tem muita noção ali naquela hora. Mas essa informação precisa ser muito precisa. Muito Se claro, o paciente não consegue falar, alguém da família tem que lembrar falar. de quando ele começou a ficar ali. Porque tudo isso tem a questão do exame, né? Então, assim, você pode fazer o exame ou não. Todo mundo fazendo o exame? Não, nem todo mundo está indo para exame, não, doutora? Para fazer exame de sorologia, não. Todo mundo já é protocolo, todo paciente ali. Então, não, se você. Aí é a avaliação médica. Tá. E o paciente, é óbvio, ele tem uma necessidade de ter certeza que ele não tem. Ele quer ter uma resposta. Então, é muito difícil você falar num primeiro momento que ele não vai fazer o exame. Mas o grande problema é, como eu falei, né, do teste rápido, do teste de dengue, que pode ser feito do primeiro até o 5º dia, ele pode vir negativo. E aí, você não vai ficar repetindo o exame, né? Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Você vai tratar a clínica daí, entendeu? Os médicos que estão indo para a emergência lá, doutora, na Unimed, no caso, são médicos de todas as especialidades? Como é que está a escala lá? Aqui em Campinas. No pronto atendimento, a gente tem os emergencistas que ficam dando suporte para esses casos. São especialistas em medicina de emergência? Medicina de emergência, são os emergencistas. E tem os clínicos, tem clínico, tem pediatra, dando plantão no atendimento
de atendimento de ficha, vamos dizer assim, as consultas mais tranquilas. Então, a gente tem os clínicos e tem os emergencistas dentro no pronto atendimento da Unimed. A gente estava falando sobre dengue, a senhora falou a questão das crianças, que nesse caso, como é que está a questão da dengue com as crianças, nessa nossa pandemia de 2024 aí? Então, as Pandemia crianças, 2024, olha, eu se está acho que eu certo tenho, eu acho que eu tenho aqui o dado da prefeitura, como que está a questão de criança nesse... Mas, assim, o grande problema é, como eu falei, né, as crianças, elas estão entrando em contato com a dengue por agora, mas a gente tem a boa notícia que você tem a vacina, né? Acima de 5 anos, você pode... Acima de 5 e abaixo de 60 anos, você pode vacinar. A única coisa ruim é que a vacina foi liberada no SUS, está sendo liberada agora. Na rede privada já tem, são 2 doses, com um intervalo de 60 dias, ou 90, se eu não estou enganada. E aí o grande problema é que você toma a vacina agora e não... E aí, nós ainda estamos na pandemia, né? Então, você, mesmo com uma dose de vacina, como você não tem a imunização completa pela vacina, você pode, entre uma vacina e outra, adquirir dengue, né? Ah, ainda tem isso, né, doutora? É. E essa cobertura é boa, doutora? A senhora acha que é vantagem para quem pode fazer Olha, eu acho que se você... eu sou pró-vacina, então eu acho que vacina, se você tem a possibilidade de ser vacinado para não contrair uma doença, eu acho que a gente tem que fazer, eu acho que a gente tem que se vacinar, sim. Acima de 60 anos é uma população que não responde muito bem a essa questão, por conta da idade mesmo. É mesmo, doutor? O sistema imunológico não não responde da mesma responde maneira. da Né? mesma maneira. Na verdade, assim, não é que não responde, não existem estudos suficientes na população acima de 60 anos para saber se ela é eficaz ou não. Da mesma maneira, que por isso que está entre 5 a 60, entre 5 a 60 anos, porque também na população com uma faixa etária menor, ainda não tem esses estudos. Mas, assim, eu tomaria a vacina. Sim. Que seja ali 50%, 60% assim, de 65% a 75% de eficácia. Mas, poxa vida... já é um número importante, né? É verdade. Entrar em contato 10 vezes, eu tenho a chance de 6 de não me infectar, poxa. De não infectar, né? Isso é importante lembrar, né? É de não ter nada, De né? não ter nada. E no caso de ter contato, a vacina, ela consegue ainda dar uma... Quem foi vacinado tem uma resposta melhor. Até falando já no caso do Covid, o pessoal que fez as 2 doses, pelo menos que fez duas doses, e agora teve Covid. Que assim, com relação à dengue, a gente tem 4 subtipos. O subtipo 1, o 2, o 3 e o 4. Essa vacina que tem no mercado, ela pega bem o subtipo 1 e o 2. E nós estamos tendo o aparecimento do subtipo 3. Então, às vezes, você mesmo vacinado, você pode adquirir dengue de um outro subtipo de vírus, entendeu? E o jogo é totalmente diferente, doutora. E o jogo é totalmente diferente. Que coisa. E esse outro que está aparecendo agora, que o pessoal fica mais alarmado, não é que ele seria mais agressivo? Não, é que a gente não sabe, a gente não conhece. Ele está se apresentando agora e aí a gente está assim, se conhecendo. E, às sintomas vezes, muito parecidos, doutora? Mesmos sintomas. E aí o que acontece, né? É um namoro. E aí ele vem com muita sede ao pote, tá com vontade, entendeu? Ele veio para ficar. Ele veio para ficar e a gente só está querendo namorar, entendeu? Ele já quer casar e a gente só quer namorar. Então, por isso que... entendeu? É totalmente... É uma forma... É um vírus diferente. Doutora, quem pegou essa lapada de dengue, eu não sei se foi Covid, que foi dengue, mas o negócio não é brincadeira, sabe, doutora? O negócio realmente dói, né? Então, sairia muito mais barato o pessoal em casa, né, ter esse cuidado ali, porque você pegar... Aqueles sintomas são realmente de arrebentar, né? Se você poderia, no caso
né, da dengue ali, tirar aquela água ali. Agora, no caso da Covid, doutora, que, por exemplo, o meu filho está indo para a faculdade de máscara e os colegas lá perguntando, você está de máscara por quê? Porque, sabe, e teve que explicar, olha, em casa o pessoal está doente. Mas por que as pessoas ainda têm essa reação? Eu não acho que a gente está num momento agora de ficar muito relaxado. O que você está lendo ali no hospital? Eu estava lá na emergência e vi médicos e pessoal sem máscara também. Então, Como é que está mas isso aí, posso doutor? falar? Pode. A orientação da Secretaria Municipal de Campinas, da Secretaria de Saúde, é que nos hospitais, no atendimento ao paciente e nas áreas, né, nas enfermarias, UTIs, que o uso de máscara é obrigatório. Sim. Agora, na parte administrativa, isso não é mandatório, entendeu? Porque você está numa área, você não entra em contato com o doente, você não tem contato nenhum, e aí você não tem aquela obrigatoriedade do uso da máscara, entendeu? Às vezes o que você... Agora, você tinha médico no hospital sem máscara atendendo o doente? Não. Eu vi lá andando lá. Sim, é que a gente então, por exemplo, Mas eu chego com vírus e eu fiquei, caramba, mas eu tô aqui. Mas você estava de máscara. Eu estava de máscara. Então, tá né? certo, você né? estava de máscara. Entendeu? O que a gente precisa a questão da dengue, a questão de limpar o quintal com a dengue é a mesma coisa da questão de eu estou resfriado, vou colocar máscara. Por que a Covid não acaba também? Exatamente por isso, porque a pessoa, ela está resfriada, mas ela não quer falar que ela está resfriada. Então, ela está com a rinite atacada, ela está com alergia. Ela está... Entendeu? Então, eu nunca vi uma alergia e uma rinite ficar 3, 4, 5 dias, né? Daí você fala, escuta... Né, vamos fazer o teste, aí vem o teste positivo. Só que nessa eu já contaminei você, ele, já contaminei todo mundo. Porque a gente, entendeu? É cultural. Eu acho que a gente não quer admitir que está doente, entendeu? Porque rinite não é nada, né? Alergia também não é nada. Chique, então eu não quero. Né, doutora? Mas eu não que tá quero. com Covid já fica meio diferente, né? Essa situação é diferente. E aí eu tive que acabar tendo que fui estudar um pouquinho mais sobre Covid, sobre sintomas. É uma coisa muito complicada, doutor. Os sintomas e as sequelas que podem ficar ali. Então, não faria nenhum sentido alguém estar desconfiando que pode estar, né, com um tipo de... Ou alguém da família e está andando por aí. Sem máscara. Porque é complicado, são sintomas muito difíceis, as sequelas são muito Mas difíceis. Mas que tá, o problema é que a pessoa não pensa no Covid, ela pensa na rinite e ela pensa na alergia. Eu vejo isso no hospital. Escuta, vai lá, o que é essa... Não, é tosse alérgica. Né, no começo do Covid, uma pessoa, o que é essa tossinha? Não, é alergia. Não, então vai lá colher o exame, pimba, Covid. O que é isso aqui? O que tá com esse nariz entupido? Tava lá sem máscara, falando com... Não, tava de máscara, porque a gente tava bem no meio, a gente tava na pandemia, mas tava com aquele... A gente usando máscara, mas né, ela não, no começo da pandemia você nem sintoma leve, nem nada. Hoje, sintoma gripal, você põe a máscara e vai, se não melhora, você coleta o exame. Ou se você não quer coletar, você não está se sentindo tão mal, você fica de máscara e vai trabalhar de máscara. Eu coletei o Covid, é negativo. Mas beleza, eu tô gripada, eu vou de máscara, entendeu? No começo do Covid, não. A gente andava de máscara em todo quanto era lugar e ela, mesmo de máscara, ela... Eu falei, escuta, vamos colher Covid? Covid. Agora, no comecinho, nós estamos em começo de março, fevereiro. A história, né? É alergia, é rinite. Rinite, alergia, nada, era Covid mesmo. Entendeu? Mas é que a pessoa esquece, né? A gente, sei lá. Agora falando, doutora, entrando já um pouquinho para falar agora do Covid, que já estamos chegando já no final, dá para falar alguma coisa? O protocolo, está seguindo algum protocolo diferente do que foi a pandemia? Nós tem alguma coisa já mais, digamos assim, está mais otimizado hoje o protocolo para atendimento de Covid do que foi a pandemia? Já se sabe mais como manejar o paciente? Eu acho que está assustando menos o médico. Está assustando menos, mas ainda assusta, porque caso grave é sempre caso grave, né? Não dá para brincar. Mas é uma coisa que agora, assim,
pouco menos estressante, vamos dizer assim. Né? Porque o Covid, a pandemia foi muito estressante. A gente era tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Tentativa, erro, acerto, acerto, Até erro, chegar até chegar no meio termo. Sim. E o Ministério da Saúde, ele disponibilizou já no SUS o tratamento para Covid leve, né? Tem uma medicação que você consegue... É um antiviral? É um antiviral, é uma associação de medicamentos, só que assim, é uma coisa que você tem que ter muito claro também, que é uma medicação que ela tem vários efeitos colaterais e ela não pode ser e ela tem várias interações com outros medicamentos em que é contraindicado o uso. Não pode errar a mão com ela, né? Não é qualquer um que vai... É uma medicação que não é para qualquer um. Por quê? Porque ela tem os efeitos colaterais, ok? Mas a interação com outros remédios, por exemplo, remédio para coração, remédio para diabetes, remédio para... Poxa. Tem vários medicamentos ali que tem uma interação e que você não é muito tranquilo prescrever. Para manejar com ele. Agora, fica interessante ela ter falado, essa medicação, ela está disponível já numa emergência de Unimed particular ou é público? Como é que é? É para caso leve. São os casos leves. Caso leve. É prescrita pelo médico, ele compra na farmácia? Não, pega no SUS. Tem alguns centros de saúde aqui em Campinas que eles liberam essa medicação. Ou seja, o paciente da Unimed também pode ir lá, o médico pode, se ele achar que deve, ele prescreve. Como é que é? Não é que se ele achar que deve. Eu vou falar para você só um pouquinho dos efeitos das interações medicamentosas, que aí você vai entender. A senhora vai ler a bula do remédio. Não dá para ler bula de remédio porque só tem contraindicação, né? Não é bula de remédio, não. Quer ver? Não é bem bula de remédio, não. Por exemplo, antagonista adrenérgico, antianginoso, antiarrítmico, medicação quimioterápica, anticoagulante, anticonvulsivante. Então, assim, esses medicamentos você tem que tirar essas medicações para você conseguir dar o antiviral. Agora, você imagina um anticonvulsivante. Você não tem como tirar um anticonvulsivante de uma aí fica pessoa, complicado. entendeu? Então, é uma medicação... Cheia de restrições, né? Cheia de restrições. Então, assim... Então sai caro dar ela, então, pro médico assumir isso aí. Não é todo médico que vai querer assumir isso. Não é nem questão de assumir. Eu acho que ele pode prescrever, mas ele tem que deixar muito claro pro paciente e para a família os riscos, se caso esse paciente esteja... faça uso de alguma dessas medicações. Não, peraí, doutora, são para casos leves, né, doutora? São casos leves. Como é que ele faria isso? Eu acho que poucos médicos, então, vão querer aderir, já que é um caso leve. Eu acho também. Né? Eu acho. Porque ele vai pesar. Ele vai pesar risco-benefício. Uma coisa é você dar essa medicação para uma pessoa de 20 anos. Outra coisa é você dar essa medicação para o senhor de 80, cardiopata, infartado, que já teve tratamento de câncer de próstata, entendeu? Não dá. É muito complicado. Os sintomas da Covid, doutora, eu acho que eles são bem mesmo... Eu entendo quem vai querer colocar o médico aí numa situação difícil até. Doutor, eu quero, já leu, porque tá todo mundo chegando já sabendo tudo, né? O paciente já chega, já leu mas o protocolo. Eu acho doutor, eu quero, enfim... Porque não é muito simples os sintomas da Covid, né? É bem difícil. Se eu não estou enganada, eu posso estar falando uma tremenda bobagem. Quando saiu essa medicação ainda, na época da pandemia, o médico prescrevia, mas tinha que responder um questionário. Aí o pessoal do centro de saúde, que tinha alguns centros de referência onde essa medicação era disponibilizada, também respondia. Eu vi algumas notícias sobre a polêmica dela. Não é uma medicação tão simples, tão simples e tão fácil de você estar conseguindo, mesmo que você tenha a receita do seu médico, porque tem que ter critério e é uma coisa bem criteriosa o controle que é feito dessa medicação. Agora, doutora, só para o pessoal que também, uma parte do nosso público não é médico, a conduta
você está, digamos assim, está se enquadrando dentro dos sintomas de Covid, mas não está assim tão grave, mas está incomodando pra caramba, tá? Em casa, muita fadiga, o ar já está começando. Eu acho que também tem aquele Tem oxímetro, é oxímetro e importante, né, é doutor? muito Quais importante. os níveis ali, só para o pessoal que também está em casa saber ali o que é já seria. Eu acho que todo mundo deveria ter hoje esse oxímetro, né, doutora, com essa Deveria. A situação, né? saturação do oxigênio, né, que é medida nesse aparelhinho, né, no saturímetro, tem que ser em torno acima de 92. Acima de 92. Acima de 92, ok. Baixou, é claro, tem algumas pessoas que são asmáticas, que já têm um problema pulmonar, que às vezes o normal dela não é 92, é 90. Mas baixou de 92 para quem não tem asma, baixou de, sei lá, 90 para quem tem asma, você tem que procurar o hospital. E às vezes não é nem questão de o saturímetro ajuda, mas quando você está com falta de ar, Isso é. Agora eu fico imaginando, doutor, eu estava pensando, nesses dias que eu passei, foi importante eu ter passado isso para sentir na pele um pouco. Eu fico imaginando quem passou por isso e eu não passei na pandemia, naquela situação de estresse, você com noticiário de milhares de pessoas morrendo. E você começando a sentir aqueles sintomas da falta de ar, eu acho que meu amigo ali, nosso diretor ali, o Gabriel, passou por isso, né, Gabriel? Gabriel passou por isso, então imagina a ansiedade que dá. sim, Somando-se a ansiedade, que já sim, dá falta de ar, a pessoa sim, ansiosa. sim, Isso é complicado, sim, né, é doutora? muito complicado, é muito complicado. Porque você não sabia, né? A Foi gente não complicado, né? sabia, a gente não sabia o que ia acontecer. Nossa, credo. Graças a Doutora, Deus. eu acho que muita gente. Passou. E eu ouvi falar que pessoas chegavam na emergência, e como também os médicos também, era a primeira vez que todo mundo estava lidando com aquilo. Eu ouvi dizer, não sei se ela já ouviu dizer, que tem muita gente que foi entubada ali, que de repente não era para ser entubada, e já foi pro tubo, e dali não saiu mais. Mas você tem. Para você entubar uma pessoa é porque ela não está respirando direito. Você não vai entubar uma pessoa que está com uma saturação de Então isso é 90, teoria da entendeu? conspiração, então É isso aí, teoria né? da conspiração, Não, não claro foi que isso é. não, né? Já estava Não. com uma oxigenação muito. Já tava ruim, não dá. Tava com hipóxia, ninguém, entendeu? Intubação não é uma. Quando você faz bastante, você tem mão, vamos dizer assim, você faz de olho fechado. Mas é um procedimento Sim, invasivo. sim, sim. Você não vai submeter uma outra pessoa a um procedimento desse se não tem uma indicação precisa. Isso daí é a teoria da conspiração. Isso aí a gente ouviu falar. E eu acho que não foi fácil naquela época ali Não, pro pessoal que estava. Porque era tudo estava acontecendo pela primeira vez, né, doutora? Ninguém não. sabe como é que era, como é que o vírus. Família não podia entrar não podia entrar na UTI para ver seu familiar. Coisa que hoje não é assim mais, né, doutora? Olha, Não é não assim podia mais, né? entrar, tinha paciente que olha, pede, preciso fazer uma procuração. Nossa, foi horrível. Foi sim, Foi não, horrível. não Foi foi horrível. fácil, não. E aquela coisa, doutora, aquilo como dizem, né, o que a gente não entende, a gente tem medo e se assusta. Hoje, a senhora falou que hoje a conduta é completamente diferente, né? Já se lida ali de uma De forma uma muito mais mais tranquila. tranquila. Mas é uma doença que Não, mas merece respeito. merece, Ainda é uma doutora. doença que merece Pode respeito. acreditar que merece sim. Olha, eu passei, eu acho que Mas, perto disso aí. mas hoje lidar com o Covid está melhor do que foi em 2020, 21, 22. Está bem. Tá, tá mais tranquilo, vamos dizer assim. Fácil não é, porque é um paciente que exige muito cuidado e ele de uma hora para outra ele pode descompensar, mas está bem mais tranquilo. Agora o pessoal, como a gente estava falando, acabou, que a gente não falou mais profundamente, doutora, quem está sentindo esses sintomas em casa, procuraria logo o médico? Esses primeiros momentos da Covid, como é que é? É aquele cansaço mesmo? Como é que já Então, começa a tem chamar? gente que varia muito. É, Por exemplo, eu vi pessoas que o primeiro sintoma foi perder o olfato e não teve absolutamente nada. Eu vi pessoas com a tossinha e depois precisou ficar internada. Eu vi gente que não teve dor de cabeça, teve gente que teve náusea. Então, o Covid, ele é uma. Mas, assim, a grande ele maioria evolui rápido, doutora, assim, para quem começou a sentir esse caso, já sentiu uma dor de cabeça, ou ele demora alguns dias, ele é lento na evolução Não, da ele não é piora. lento. Ele é bem Não, ele é rápido. Ou rápido. seja, quem está melhorando, está Tá melhorando mesmo. melhorando mesmo. Quem não está melhorando é porque não está melhorando. Então, Ah, assim, tá. tanto que você, no começo da pandemia, você tinha que esperar 2, 3 dias para fazer o exame. Hoje,
você no primeiro dia de sintoma, você já consegue, o exame a acurácia está tão boa que você já consegue tá com o seu exame positivo. E aí, com a questão da vacina, né, o pessoal fala que não, tal, mas assim, a vacina ajudou muito, porque é impossível uma doença que se nós não tivéssemos vacinados, Sim. né, como seria essa evolução. Então, assim, eu acho que a questão da gente ter as formas mais leves é graças à vacina mesmo, e a tendência é essa. Não que algumas pessoas não precisem ser hospitalizadas. É como eu falo, assim, normalmente alguém que tem alguma comorbidade, né? Então, ou é hipertenso, ou já tem uma história de alguma doença pulmonar, ou tem algum outro, tem diabetes. Então, essas pessoas, essa população, ela requer um pouco mais de cuidado. O idoso, então, assim, é uma população que a gente olha com mais cuidado, Aí né? eu acabei tendo que dar uma estudada, ver essas. Lógico, tem notícias de todo tipo. Mas o que eu fiquei preocupado sobre foi a porcentagem de pessoas, pelo menos a fonte que eu ouvia, era que pelo menos 40% das pessoas estão ficando com sequelas depois da Covid. Ou seja, estão Ainda. demorando mais tempo para voltar, ainda continuam com aquela fadiga depois de meses ainda, continuam relatando. Olha, isso aconteceu mesmo, assim, a pessoa não ter tanto fôlego para subir uma escada, Depois já de depois meses de já. meses. Então, isso pode acontecer mesmo. Isso já tem relatos mesmo a respeito disso. Mas ainda é uma doença nova, né? Então, assim, tem muita coisa sendo estudada, mas existe isso sim, da sequela do Covid ser um pouco mais demorada do que uma gripe, do que uma simples gripe, né? Isso acontece mesmo. Eu já vi gente que. Eu já tive. Lá no hospital mesmo, né? Porque chega uma hora que até a equipe de saúde, né? O pessoal da área da saúde adquire a doença. Então, assim, eu vi pessoas que, como eu falei, só teve de sintoma, perdeu o olfato e não teve mais nada. Eu tive aquela que teve o. E aí Uhum. ficou muito. Demorou para recuperar. Gente que teve um pouco de queda de cabelo Sim, por conta sim. do Covid. Então, assim, os mais variados sintomas pós-Covid, né? Então a senhora acha que, já está terminando, doutora, eu acho assim, o que a gente pode falar, e a expectativa era que a gente pudesse, pelo menos, as pessoas ficam preocupadas, porque a gente ainda, foram alguns anos atrás aí, a gente estava numa pandemia, né? Não tá nessa, não estamos nesse nível, doutora. Não, Não estamos, não, né? não, pelo amor de É Deus, porque a gente ainda chega, tá... chega. Mas eu acho assim, o que deixa a gente tranquilo, assim, o que me motiva, né, é essa questão da esperança. Eu acho que tem a questão do copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu Que sou pelo bom. copo meio cheio. E eu acho que, assim, a Covid ensinou muito, ensinou a gente ser solidário, apesar de que o ser humano às vezes é meio, né, tosco. Mas assim, ensinou a gente a ser solidário, ensinou a você ver o outro de uma maneira mais humana e mostrou pra gente, né, que a gente não sabe tudo, né? E a É. gente tem que continuar e estudar é que nem a Dory, né? Ah, Continue que a bom que você não nadar. lembrou da Dória. Olha só, lembrou da Dória. Ó. Lembra da Dória? Entendeu? Eu acho que é assim. Continue E a aí nadar. vai, continue a nadar, porque senão É isso. Doutora, muito obrigado. Obrigado por senhora ter eu aceito que o nosso convite. agradeço. A gente precisava falar sobre isso aqui, então tranquilizar. Lógico que são doenças assim bem complicadas e eu já passei por isso também e vi pessoas passando, mas a gente tá aprendendo, né? A gente É. tá evoluindo. E obrigado por você que ficou com a gente até agora. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Aí o sininho, esse sininho aí legal, você marca o sininho. Curte se você curtiu o nosso conteúdo. E espero ver você numa próxima oportunidade aqui no Pod Médico, podcast médico do Brasil. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Legal. Então é isso aí. Obrigado. Tchau, tchau.